Boa noite. Este é o canal Conhecimentos Pedagógicos e eu sou o mestre em Educação Raimundo Filho. Hoje nós vamos fazer uma síntese do livro Estágio e Docência de Selma Garrido Pimenta e Maria do Socorro Lucena Lima. A ideia aqui, eu fiz mais uma vez a leitura deste livro e peguei alguns tópicos principais que nós vamos abordar neste vídeo. A ideia aqui é somente aguçar a vontade do leitor para fazer uma revisão do livro ou buscar outras informações e outras bibliografias. Este tema de estágio supervisionado é um tema recorrente, um tema necessário para quem atua dentro da educação como educador principalmente. E para começar, depois da leitura do livro, eu peguei alguns pressupostos que eu vi que são relevantes para que esta síntese contemple todo o livro. Então eu coloquei 5 pressupostos aqui. O primeiro é professor profissional crítico reflexivo, pesquisador da praxis docente. 2. Valorização nas licenciaturas de atividades e posturas coletivas, com vista a superar a lógica da formação fragmentada, do individualismo e da competitividade próprias das sociedades capitalistas neoliberais. 3. Estágio curricular supervisionado, atividade teórica instrumentalizadora da praxis do estudante de licenciatura. 4. Escola pública, referência para a formação de professores. 5. Diálogo emancipador. Diante desses pressupostos, eu fiz uma primeira pergunta. Na prática, a teoria é outra? Será? E o que é prática? E o que é teoria? A teoria está no curso? E a prática está aonde? E o estágio está aonde? O estágio são concepções diferentes entre o momento do estágio em si e a prática. Por vezes, este aluno estagiário vai para a sala de aula sem orientação e começa a sua observação e coloca dentro do seu preparo para posteriormente atuar como educador o olhar da imitação do professor que está na sala de aula. Esse olhar de imitação, por vezes, esquece as teorias, os pressupostos da prática do estágio, esquece tudo que envolve a prática daquele professor e este aluno estagiário chega com um olhar simplista, apenas para aplicar técnicas. Este olhar reduz os professores a meros técnicos, reprodutores e transmissores do saber. O estágio é uma unidade teórica e prática. Supera a separação entre a teoria e a prática. Esta é uma fala de Selma Garrido. Estágio não é prática, mas é a aproximação teórica da realidade. É uma atividade teórica de conhecimento da realidade do ensinar. Vou repetir. Estágio não é prática, mas é a aproximação teórica da realidade. É uma atividade teórica de conhecimento da realidade do ensinar. Quem é que ensina? O professor
considerado intelectual e crítico, é um professor reflexivo, é um professor pesquisador de sua praxe, que realiza no contexto da sala de aula aonde está este aprendente. Por isso, o professor da educação superior, que atua nas licenciaturas, precisa se identificar necessariamente como um profissional intelectual crítico, reflexivo, pesquisador e pesquisador de sua praxe, da sua praxe docente, da sua praxe educativa, da sua praxe na universidade e na sociedade. Porque de tudo isso precisa o envolvimento e o repasse destas informações para aquele aluno que está na sala como estagiário, ainda como este aprendente, que daqui a pouco se tornará um educador profissional. O professor não é nem repassador ou transmissor de informações de conhecimento, nem um simples técnico que aplica, executa programas definidos por agentes externos a ele, reduzindo a habilidade e competência operativa. E o que é o estágio como prática? Qual é a postura deste professor? Como deve acontecer esse estágio? Estágio é um método que permite a apreensão radical. Mas o que é apreensão radical, professor? A apreensão radical é buscar as raízes da realidade histórica, social dos fenômenos, analisá-los e problematizá-los em seu contexto. Porque tudo que acontece no momento da sala de aula envolve tudo que se relaciona com este aluno que está sendo o estagiário, com a escola onde ele está e com os alunos que ele está desenvolvendo suas primeiras habilidades. E o que é praxe? É uma unidade teórica e prática que visa a compreensão, a análise do real na busca da transformação do real, busca de nova síntese e novas superações. É para isso que existe a praxe, é para essa renovação, para esta imbricação de teoria e prática, para se trazer novos resultados, novas problemáticas, novos questionamentos e busca-se novos resultados. O olhar precisa ser na totalidade, na historicidade e na contradição de todos que estão envolvidos na sala de aula. Praxe é uma unidade teórica e prática. O estágio precisa agir como praxe. Supera a dicotomia teórica e prática dos cursos de licenciatura. Não pode ter separação entre esses dois momentos. É a junção para a superação do que está posto. É a junção para que se traga novos resultados. E qual é a proposta do estágio? Os estágios supervisionados como praxe na formação de professores é um eixo articulador de todo o currículo do curso de licenciatura realizado nas escolas públicas. Por que eu estou falando de escola pública? Porque 80% dos alunos estão nas escolas públicas. E com certeza, provavelmente, todos nós já atuamos na escola pública ou iremos atuar. Porque é na escola pública que está a classe que vive do trabalho. É para esta classe que vive do trabalho que eu preciso estar preparado, porque o olhar é diferenciado, o olhar é mais cuidadoso,
o olhar precisa ser mais contextualizado, precisa ter mais vontade, mais dedicação e mais amor para com estes alunos. Qual é a concepção de professor? O professor é um profissional crítico, reflexivo e pesquisador de sua praxe, da praxe educativa, nos contextos da escola, no contexto da comunidade, no contexto da sociedade, onde está envolvido este aluno que agora está fazendo estágio para daqui a pouco se tornar um professor. Eu ainda digo mais, todo educador está condenado a se tornar um pesquisador permanente. Vou repetir, todo educador, eu tenho dito que todo educador precisa ser um pesquisador permanente. É na sua vida, na sua produção intelectual que o educador prova que ele é. Nos seus artigos, nas suas vivências, nos grupos de pesquisas. É este o momento que se observa quem tem o cuidado, quem está com a pretensão, quem se dedica como educador, principalmente para essa classe que eu falei, que vive do trabalho. A escola pública, eu disse, porque nela está centrada a formação, e muitas vezes a universidade faz convênio com as instituições onde o aluno fará o estágio, mas quem faz este convênio não conversa com o professor que está lá na sala de aula que vai receber o aluno para estágio. Não conversa com o professor orientador do estágio. Então precisa ter esse cuidado, essa comunicação, essa aproximação, para que quando o aluno estiver na sala de aula observando com olhar de pesquisador, com olhar deste aprendente, que daqui a pouco será este profissional, ele está interagindo com a comunidade, está interagindo com o aluno, está interagindo com o professor, está interagindo com o professor orientador. Sem a problematização da realidade, as palavras não se transformam em ações, portanto, não permitem a emancipação. É nesse sentido da verificação, do cuidado, do questionamento, deste olhar do espanto, deste olhar filosófico, que você vai encontrar as formas, os caminhos e os meios de transformar este aluno estagiário em profissional de excelência. Só para citar um exemplo, segundo o INEP 2019, nas escolas de ensino fundamental, de 50 milhões, 40 milhões estão na escola pública e 9 milhões nas escolas particulares. Por isso que este aluno estagiário precisa ser moldado para este cuidado da atuação na escola pública. O estágio é um eixo central e articulador do currículo, desde o início da licenciatura. Quando o aluno chegar na sala de aula para fazer a primeira disciplina, já deve ser orientado para que todas as disciplinas que acontecem no curso de licenciatura já é o preparo, já são orientações para que ele utilize lá no estágio. Porque o estágio é o momento dessa aproximação da realidade, segundo a Garrido, mas é a aproximação da realidade com esse arcabouço, com esse conhecimento anterior que já foi incorporado no dia a dia deste educando, para que ele se transforme neste profissional de excelência que eu tenho falado. O estágio é o campo do conhecimento, onde se produz na interação entre os cursos de formação e o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. Por isso, se constitui uma atividade de pesquisador. O aluno estagiário não é para ir para a sala de aula
com o objetivo de procurar as falhas de quem está lá na sala de aula ministrando a disciplina. O olhar principal deste aluno estagiário é este olhar de pesquisador. Por isso, da importância da orientação do professor orientador, para quando o aluno chegar na sala de aula, esteja preparado, esteja embasado, tenha o cuidado de observar as teorias que estão sendo colocadas, as práticas, as formas como acontece o ensino. O olhar principal do aluno estagiário é o olhar de pesquisador. O olhar de pesquisador supera a dicotomia teoria e prática e contribui para a formação, a análise crítica das escolas, da praxis, dos problemas que dificultam a formação de qualidade. Aí eu aproveito para trazer para a discussão Araújo 2002, quando ele fala, cuidado quando se fala de qualidade. Qualidade para quem? Para os empresários? Ou qualidade para este aluno que eu disse que vive do trabalho, para esse aluno desprovido, que por muitas vezes está na escola pública, lá naquela escola públicazinha fraquinha, mas é a opção que ele tem. Então é para este aluno que eu preciso trabalhar, para este aluno que eu preciso estar empenhado, dedicado, focado, com o olhar único de preparar este meu aluno estagiário para quando ele chegar na sala de aula deste aluno da escola pública, ele tenha esse conhecimento, esse contexto, esse olhar, esse cuidado. O aluno com olhar de pesquisador desenvolve um pensamento crítico e reflexivo, propositivo dos estudantes, futuros professores. Isso envolve estudos, análise, problematizações, reflexões e proposições de soluções para ensinar e aprender. Todos nós estamos condenados a sermos aprendentes para toda a vida. A todo momento nós estamos ensinando, a todo momento nós estamos aprendendo. É este cuidado, é esta percepção que precisa estar no coração e na mente deste aluno estagiário. É para isso que o professor orientador precisa estar preocupado, precisa ter cuidado, precisa orientar bem este aluno. O estágio como campo do conhecimento compreende reflexão sobre a prática pedagógica, sobre o trabalho docente e as práticas institucionais, situados nos contextos sociais, históricos e culturais. Então, olha só aonde vai o estágio. O estágio não pode ser vazio. O estágio precisa estar contextualizado, precisa estar envolvido, precisa estar presente, precisa estar imbricado, precisa estar junto. Precisa ter essa junção, precisa ter essa cumplicidade do professor orientador e do estagiário, deste aluno estagiário, com a escola, com a comunidade, com todos que estão envolvidos. Precisa ter essa atenção, esse olhar especial. O estágio, como campo do conhecimento, se justifica quando lembramos que os problemas encontrados na escola são janelas abertas para reflexão, análise e para pesquisa. E desenvolvimento do pensamento crítico dos professores futuros, dos estagiários futuros professores. Quando eu disse que as questões que acontecem na sala de aula, os problemas que é visto no ambiente do ensino, não é para criticar o professor que está na sala de aula, é para interpretar, para discutir e trazer resoluções, para que quando este aluno estiver na sala de aula, ele consiga compreender todo o contexto que envolve a sala de aula. O estágio, eixo central e articulador nos cursos de formação,
proporciona aspectos para a construção do profissional docente, a sua identidade, os seus saberes, a sua postura. A identidade profissional, os saberes e a postura é uma transformação permanente. É uma transformação paulatina, com cuidado, com observação, com olhar o contexto, com bastante estudo. É isso que vai fortificar a identidade, os saberes e a postura deste educador. O estágio é uma mediação entre formadores, formandos e professores, atentos aos anexos e relações que se poderão realizar às articulações pedagógicas que o tornem sempre estagiário de novas experiências. Eu falei ainda há pouco que o aprendizado é constante, o ensinar é constante. Neste sentido, quando Garrido fala que precisa se tornar esse estagiário com nova experiência permanente, porque se busca novos aprendizados, novas informações, novas problemáticas, novos resultados e novas problemáticas e novas propostas de ensino e de metodologias e de tudo mais. Finalmente, qual é a finalidade do ensinar? Formação do pensamento crítico dos estudantes. O ensino tem por finalidade formar os estudantes para que consigam se situar no mundo, ler o mundo, analisar e compreender o mundo e seus problemas, com vista a propor formas de superação e emancipação humana e social. Os conhecimentos são chaves para ler o mundo. Se sonega os conhecimentos, impede que os estudantes tenham consciência de si e do mundo, dos seus problemas. Portanto, impede-se que consigam transformar as condições de opressão. E para finalizar, eu vou citar aqui uma frase que foi colocada em uma faixa na Avenida Brasil, se eu não me engano, no ano de 2018. A frase diz o seguinte: por uma educação que nos ensine a pensar e não a obedecer. É por isso que eu estou aqui. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Se inscreva no canal e curta as minhas postagens. Isso é um incentivo para que eu continue fazendo esse trabalho. Pessoal, muito obrigado e até outro dia. Um grande abraço.